prazer, pela honra de estar aqui na igreja agora ministrando, né, também aqui, não somente lá no Retiro. Eu tive uma vez aqui na igreja com um amigo meu, o Thiago Braga, da banda Pabom. Eu estive aqui num culto de jovens, não lembro se faz uns dois anos já estive aqui num culto de sábado. Eu lembro que tinha bombom, não sei se vai ter bombom hoje, né, mas talvez possa ter outras coisas aí. Amém? Eu quero ir direto para a palavra. Meu nome é Ednilson, sou pastor auxiliar lá da Igreja Batista da Paz, né? Sou casado com a Rebeca, filha do pastor Marcos. Temos três filhos, 3 meninos, o Enzo, o Davi e o Vitório, né? Hoje nós estamos tendo a reunião da liderança e a Rebeca está lá acompanhando essa parte da nossa igreja lá, por isso não está aqui comigo nesta manhã. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas. Não sei se o irmão estava ministrando em Gálatas, mas nós vamos ministrar em Gálatas também, né? E quando ele disse a respeito de Gálatas 2:20, eu falei, rapaz, que seja a direção, porque essa é a direção de Deus para a palavra desta manhã, né? A Gálatas 2:20 fala que não vivo eu, mas eu gosto muito que a igreja participe, né? Aproveitando que é IBD, então você pode se expressar da melhor maneira, perguntar se caso tiver dúvida. O tema dessa manhã é a nossa identidade em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. A nossa identidade em Cristo por meio do Espírito Santo. O que nós vamos ministrar, resumindo a ministração, é que a lei, quando ele falar da lei aqui, ele vai falar do velho mandamento lá, e como ele se comportava diante deste mandamento. E agora, com a morte de Cristo, e com a ressurreição de Cristo, e com a vinda do Espírito Santo, não seguimos mais baseado na lei, mas eu vou explicar, mas seguimos baseados na ação do Espírito Santo dentro de nós. E o que muda do Velho para o Novo Testamento é a capacidade de obedecer. É isso que é o ponto central dessa ministração. Na sua identidade, nessa nova identidade em Cristo Jesus, guiada e liderada pelo Espírito Santo, nós ganhamos a capacidade de obedecer ao Senhor. E esse ganhar aqui eu coloco entre parênteses. Esse ganhar não quer dizer que é por nós mesmos, mas sim pela ação e atuação do Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler lá. Gálatas 1, eu vou saltear aqui alguns versículos, tá? Mas Gálatas 1, versículo 3, versículo 4, já para a gente pular aqui um pouquinho. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém procurando ser justificado em Cristo, descobrindo que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro de pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E olha o que ele fala aqui: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. E Cristo morreu em nome, jamais. Continuando no capítulo 3, versículo 1 aí. Ó Gálatas insensato, quem feitiçou?
Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio Espírito? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a palavra da qual receberam. Versículo 11. Vamos pulando aí. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Depois eu explico a respeito da maldição. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado do seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas agora chegou a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, aos corações de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou herdeiro. Vamos falar no capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. Aqui que está a luta. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E o último versículo, capítulo 6, versículo 14. Eu acho esse aqui muito lindo, o quanto ele fala a respeito disso. 16, versículo 14. Eu vou ler até numa outra versão chamada Bíblia Viva, para você ver como é lindo esse texto aqui. Mateus 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe da coisa alguma, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito tempo está morto. Amém? Então, o que Paulo está querendo ensinar e corrigir a igreja de Gálatas? A igreja de Gálatas, ela foi conquistada, por meio do Evangelho. Então, Paulo entra com o Evangelho, anuncia o Evangelho, aquilo que ele fala ali, como que vocês aprenderam, como se Cristo estivesse na sua frente, e agora, tão depressamente, vocês voltam à sua antiga vida religiosa. Por que vocês estão fazendo isso? Maldito aquele que pregar um outro evangelho daquilo que já foi pregado. Então Paulo está querendo corrigir essa igreja, que é da qual ela recebeu o evangelho verdadeiro, genuíno,
e simples a voltar a uma velha prática litúrgica, ritualística, da qual os judaizantes praticavam. E o que era o ponto central aqui? O ponto central é que, quando você volta à velha prática do judaísmo, a pessoa em si, ela está querendo cumprir a lei pelos teus próprios esforços, colocando mérito em si próprio e não colocando mérito em Cristo Jesus. Então a prática do judaísmo é a obediência à lei total e restrita, mas de uma forma pessoal, sem uma ação do Espírito Santo. Então, quando eles recebem o Evangelho da Graça e depois voltam novamente para o judaísmo, eles estão dizendo: não, agora eu quero conquistar uma nova vida, uma nova identidade, um novo estilo de vida, ainda praticando aquilo que eu praticava. E Paulo está corrigindo: não é mais desse jeito, porque Cristo já morreu. Se for desse jeito, então Cristo morreu em vão. Não, agora a sua obediência não é uma coisa externa, mas é algo interno. É uma ação promovida pelo Espírito Santo. E isso não traz mérito nenhum para mim, para você, nem para eles naquele tempo. Então ele está querendo corrigir isso. Vocês são insensatos, vocês são meninos, vocês são crianças. Se até então vocês não conseguiram justificar receber o perdão completo, ou rasgar a acusação da qual, na frente de um juiz, uma sentença, a justificação seria um simples modo, dessa maneira: eu estou na frente de um juiz e ali eu me apresento sem algum crime cometido, ou eu comprovo que eu não cometi nada. Então ele está querendo dizer: com a sua velha vida, vocês querem então chegar diante de Deus e se apresentarem justos, com seus próprios méritos? Então, espera um pouquinho. Então Cristo morreu em vão? É isso? Ou Cristo morreu pelos teus pecados? Quando ele fala de maldição, por que maldição? É quando o homem não conseguia vencer o pecado, quando o homem não conseguia obedecer toda a lei. Aí foi necessário vir o Filho de Deus para cumprir toda a lei e morrer no nosso lugar e pagar o preço. Deus cobrou o preço do pecado na cruz. Amém. Deus foi justo. O homem devia a Deus, e Deus não fechou os seus olhos. Deus não foi um juiz imparcial. Ele cobrou o preço do nosso pecado e foi lá na cruz. O homem não tinha a capacidade, e não temos a capacidade, de obedecer os mandamentos de Deus. A obediência, ela vem mediante a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que muda. Dá um amém. Amém. Você entendeu? Eu vou ler algumas coisas para que a gente possa prosseguir. E aí eu vou explicando no decorrer das coisas. Então a maldição era: eu não consigo vencer algo. Eu não consigo superar. Eu estou sempre voltando ao estágio anterior. Isso é maldição. A gente não rompe, fica sempre naquele mesmo nível de vida, com aquela mesma história de vida. Mas hoje, eu e você, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, um novo estilo de vida. Aleluia. Em Cristo Jesus, por meio, guiado, liderado pelo Espírito Santo que habita em nossas vidas. Amém. Você está entendendo? Então, vamos explicando um pouquinho. O Evangelho, ele não veio trazer um conjunto de regras. Os 10 mandamentos são um conjunto de regras, de normas, de condutas e comportamento. Toda lei, e a lei, depois eu vou explicar um pouquinho mais. O Evangelho veio trazer um novo estilo de vida, uma nova identidade. O Evangelho não veio para modelar o comportamento, veio trazer uma identidade que possui um estilo de vida. O Evangelho não veio para modelar o comportamento, veio para trazer uma identidade que possui um estilo de vida.
E aí eu vou explicar. Quem é habilitado e dirige carro ou moto aqui? Existe a lei de trânsito? Quem nunca cometeu um erro, que se coloca de pé, e eu quero pedir perdão para você. Quem nunca cometeu uma infração sequer? Olha lá, meu irmão, quero pedir perdão, porque eu sou pecador nesse mundo. Eu estou fazendo agora, amanhã vou estar renovando a habilitação e descobri que eu tenho 7 pontos na carteira, então eu quero pedir perdão. Olha aí, eu sei disso, eu fui tentar renovar automático e deu negativo, você tem ponto no último ano. Aí eu falei, poxa, vou ter que pagar. O que eu quero dizer com a lei de trânsito? E aí você vai entender a questão da lei de Deus. Quero deixar bem claro. Como Paulo fala, é Paulo falando. Então nós pegamos Romanos 7, onde Paulo fala que a lei é boa. Então, por favor, não leve para casa dizendo que eu não concordo com a lei de Deus, que eu sou contrário à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então nós temos a lei de trânsito. O que falta para nós obedecer? A lei de trânsito, ela é para modelar comportamento. Sim ou não? Então ninguém pode fazer o que quer na rua. Apesar que alguns fazem o que quer. Mas ela não é para isso. Então ela é para moldar o comportamento. Só que ela molda o comportamento e nós erramos porque esse modelar, essa lei, é uma lei externa. A gente não tem ela internamente dentro de nós. Então é impossível, para muitos, tirando ali o nosso irmão, a gente obedecer todas as regras de trânsito. Uma hora ou outra a gente vai errar. Uma hora ou outra nós vamos vacilar. Uma hora ou outra nós vamos ser pegos em flagrante. Em flagrante delito. Tem às vezes que nós erramos e ninguém vê, ninguém percebe. Tem outras que nós erramos e a esposa que está do lado percebe. E tem outra que nós erramos e o guarda de trânsito ou os radares pegam a gente e aí aplicam a multa. E por quê? Ela vem então para modelar. Os mandamentos, os 10 mandamentos, ele também veio para modelar o comportamento do homem. Imagina aquela sociedade, aquele povo no deserto, sem lei. Então Deus entrega o mandamento para eles para modelar o comportamento. Só que esse modelar do comportamento é de fora para dentro. E aí onde Paulo fala que a lei é boa, só que tem algo que está dentro de nós que nós não conseguimos romper. Tem algo dentro de nós que nós não temos a capacidade de obedecer, porque é uma lei externa. E ela veio para modelar o comportamento. Paulo usa muito bem, e depois eu vou usar aqui também, quando ele fala de crianças. Criança, ele vai ser sempre guiado por regras e normas. Porque é o jeito disso. Se você não colocar regra e norma para modelar o comportamento dele no ambiente social, no ambiente escolar, vira uma bagunça. Então nós aplicamos a isso a uma criança. Só que agora Paulo está dizendo, vocês não são mais criança para ser modelado o comportamento de vocês por uma lei externa. Outro ponto, o Velho Testamento, ele tinha um nível. Quando Cristo vem, e lá no Mateus 5, 6, 7, 8, quando ele está lá no monte, ele aumenta o nível de obediência. Ele fala que o adultério era, na lei antiga, era quando eu aplicava, quando eu cometesse o ato, eu estava adulterando e eu estava em pecado. Jesus fala que agora não é mais assim. É o fato de eu olhar, pensar, pequei. Quer dizer que o nível de obediência ficou maior. E peraí, então se o homem não tinha capacidade de obedecer quando ela tinha um nível, agora vem Cristo Jesus, aumenta o nível, como que nós vamos ter a capacidade de obedecer? Antigamente era dente por dente, olho por olho. O irmão fez mal para mim, eu também posso revidar.
Agora não, se o irmão fez mal para mim, eu tenho que dar outra face. Você dá outra face, irmão? Hã? O nível aumentou, sim ou não? Sim. Então, se o homem não tinha essa capacidade, como que ele vai ter a capacidade agora se o nível aumentou? Então, essas leis eram para modelar o comportamento do homem. Essa identidade antiga é uma identidade sem a capacidade de obediência. Agora, essa nova identidade que nós assumimos através do Evangelho, por meio de Cristo Jesus e através da ação do Espírito Santo, nos torna aptos e capacitados, não pela nossa força, mas pela ação do Espírito Santo, de obedecer às leis de Deus e os mandamentos de Deus. Então não é mais uma vida modelada, é um novo estilo de vida que eu tenho. E aí eu vou ler novamente o que eu falei. O Evangelho veio para trazer um novo estilo de vida, uma nova identidade. O Evangelho não veio para modelar o seu comportamento. Veio trazer uma identidade que possui um estilo de vida verdadeiro. O Evangelho tem início em nossa vida pelo nascer de novo e não pela uma circuncisão externa. E confirmando isso em Ezequiel 36, 26, eu quero que você leia, abre aí por gentileza, se o irmão puder ler, 26, 27, Ezequiel 36. (36, 26 e 27). O que diz a sua Bíblia? Alguém pode ler por gentileza? Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Alguém tem outra versão? Sim ou não? Se alguém tiver, senão eu vou ler. O 27. Farei que vocês a minhas leis. Isso é uma promessa? Sim. E essa promessa se cumpriu quando? Em Cristo Jesus. Então nós estamos recebendo agora o Espírito Santo não para modelar a nossa vida de fora para dentro, mas ter um estilo de vida de dentro para fora. O mandamento antigo, ele não tinha capacidade de transformar o homem. A lei antiga não tinha como aperfeiçoar o homem de dentro para fora. Então o homem era modelado para ele cumprir aquilo ali, mas dentro dele não tinha transformação, não tinha regeneração, não tinha aperfeiçoamento. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, um novo estilo de vida em Cristo Jesus, aonde internamente nós somos transformados, aonde internamente nós somos aperfeiçoados, onde internamente nós temos a capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Está entendendo? Identidade. A palavra identidade, ela começa com um sufixo, idem. Idem. Quem já usou essa expressão idem, né? Quer dizer a mesma coisa. Então agora nós temos a capacidade, a identidade de Cristo em nós. A mesma coisa que está em Cristo também está atuando em nossas vidas. A diferença que está lá em Gálatas 5. A velha identidade, ela não morreu. A velha identidade, ela não morreu. Ela está aí. Ela foi subjugada do seu poder. Mas da presença ainda nós estamos aí. Ela está aí. A guerra nossa está aí. Quem nos governa? Quem nos lidera?
A quem nós obedecemos? A velha, que é isso que o Gálatas está sofrendo, ou a nova? Quem está modelando o nosso comportamento? É a lei externa? Se eu não fizer, o pastor disse que eu tenho que entregar o dízimo. Se eu não entregar, eu estou maldiçoado. Porque o pastor falou que isso é lei. Se você tem isso internamente, meu querido, você entrega o seu dízimo. Não por causa do mandamento, mas por causa que tem algo dentro de você queimando para ajudar na missão e na obra do Senhor Jesus. Para continuar com essa casa aqui, nesse lugar, restaurando vidas, curando, libertando e salvando. Você faz isso por alegria, porque tem algo aqui dentro. Você não faz por causa de uma obrigação. Amém. O seu novo estilo de vida, a sua nova identidade é isso. É uma alegria no Espírito, é uma satisfação, é um prazer. Não é algo te subjugando. Você tem que fazer, porque se não fizer, você é amaldiçoado. Eu já não sou mais amaldiçoado, porque Cristo quebrou toda a maldição da lei. Aleluia. Agora eu tenho uma liberdade, eu tenho uma nova vida. Tudo que eu faço é uma ação do Espírito, é um prazer, é um renovo, é uma alegria que está dentro de mim. É o meu novo estilo de vida. Aleluia. Está tornando claro aquilo que eu estou tentando ministrar? E lá na minha igreja eu ministrei isso aqui, eu tive que esmiuçar assim até o ponto. Mas depois eu fui ver o vídeo lá e eu falei, realmente eu tinha que explicar, porque senão ficava muito complicado. Então, meu querido, nós temos agora um novo estilo de vida. E aqui, vivendo pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. A nossa identidade não será modelada por um conjunto de normas e de regras. A lei de Deus, os mandamentos de Deus já estarão inseridos dentro desse novo coração. Aqui que tem uma diferença, aqui eles seguiam aqui, o que estava aqui eu tinha que cumprir. Não, agora está aqui dentro. Uma pergunta, não leve a mal a pergunta. Por que você não trai o seu cônjuge? Por causa do mandamento? Ou porque tem alguma coisa interna falando, não faça isso? Porque você parou ou vai deixar de fazer, de falar mal do teu irmão, falar mal das pessoas, por causa da lei ou por causa que tem algo aqui interno? Não faça mais isso. Você agora é modelado pela lei física aqui, abstrata, ou você segue a pessoa do Espírito Santo que está habitando dentro de você? Essa que é a linha. Então Paulo está dizendo para os Gálatas, vocês estão querendo viver ao modo antigo? Você está querendo modelar a tua vida pelo seu modo antigo, pela sua velha identidade, pelo seu velho estilo de vida? E vocês acham que pode se apresentar diante de Deus justo? Você pode se apresentar diante de Deus sem pecado nenhum? Você acha que vocês vão ter mérito nisso? Não. Então Paulo vem corrigindo. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa nova que eu vivo, essa vida que eu vivo na carne, é pelo Filho de Deus. Aleluia. E Cristo nunca morreu em vão e nunca morrerá em vão pela minha vida. Porque Ele pagou o preço da maldição. Qual que era a maldição? Eu nunca conseguiria obedecer integralmente a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Deus olhando para nós, para a nossa fraqueza, teve misericórdia e graça, enviou o teu Filho por meio do teu Espírito, andou nessa terra, não cometeu nenhum pecado, obedeceu todos os mandamentos que eram para obedecer, morreu na cruz em nosso lugar por si mesmo, se entregou por si mesmo, por amor à nossa vida, por graça, por misericórdia às nossas vidas. E o preço do pecado da qual Deus requeria foi pago por meio de Cristo Jesus, nos libertando dessa maldição dessa lei,
Maldição desse estilo de vida antigo, dessa velha identidade da qual nós não rompíamos, nós não acessaríamos a presença de Deus. Agora Paulo está dizendo: ei, o Espírito do teu Filho, lá no capítulo 4, foi enviado ao coração de vocês, da qual vocês podem clamar e chamar: eu sou filho de Deus, e eu posso falar: Abba, Pai. Aleluia. Me passou algo na cabeça agora. Então, meu querido, nós temos uma nova identidade, idêntica a Cristo. Porém, entretanto, todavia, ainda uma velha aí guiando. E a pergunta que eu faço: quem está liderando a tua vida? A nossa identidade não será modelada por um conjunto de normas e de regras. Além de Deus, os mandamentos já estão inseridos dentro de nós. Essa identidade é construída, lapidada, transformada, aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus em nós. A transformação ocorre continuamente quando permitimos a ação do Espírito Santo, deixando Ele nos guiar. O novo nascimento produz essa nova identidade. A identidade é aquilo que eu faço com certa frequência, de um hábito, de um comportamento, de um linguajar, de uma atitude. Isso é a minha identidade. Então, a pessoa que está mais perto de você, no meu caso, a minha esposa, praticamente nós vivemos um bom tempo juntos, porque nós estamos trabalhando juntos. Então ela vai saber qual que é a minha identidade, qual que é a minha reação em determinados momentos, bons e ruins. Como é que eu reajo, como que é meu comportamento, como que é meu linguajar. Meus filhos, esses tempos, no ano passado, no ano retrasado, eles começaram a ir no mesmo lugar onde eu vou jogar bola. E lá eu jogo bola com pessoas que não são crentes. E eu gosto de jogar com essas pessoas. Os crentes, quando jogam a bola, só pela misericórdia. E lá, hora ou outra, os caras falam palavrão. E aí um dos meus filhos: pai, fulano lá depois do jogo, fulano falou palavrão. Aí eu falei para ele: olha para aquilo que eu faço. Olha o comportamento do teu pai. Olha a maneira como seu pai age. O que eu estou dizendo para ele? Ei, o mundo é assim, mas eu tenho um novo estilo de vida guiado por meio do Espírito Santo. Então siga o meu comportamento. É isso que Deus está falando. Ei, o mundo é perverso. Ei, mas não olha para o mundo, olha para o meu filho. É por meio dele que vocês vão ser guiados. Ele é o exemplo. Ele é o padrão. Amém, meu querido? Então essa identidade é aquilo que eu faço com certa frequência. É o meu hábito, é um comportamento, é um linguajar. Então é um estilo de vida. E não modelado de fora para dentro, mas aperfeiçoada, moldada, lapidada, por meio do Espírito Santo que está dentro de nós. Aí as pessoas vão chegar lá e dizer: você é diferente. Aí você pode ter: eu tenho certeza, eu sou mesmo. Porque você sabe, porque Cristo morreu por mim e agora o Espírito dele vive dentro de mim. E toda honra e toda glória é para Ele, porque eu não tinha essa capacidade. Agora Ele me tornou capaz por meio do Teu Espírito que está dentro de mim. E agora eu tenho esse novo estilo de vida. Agora eu tenho essa nova identidade. Agora eu tenho esse padrão de comportamento. Eu não reajo mais como eu reagia, agora eu reajo de outra maneira. Porque agora eu tenho o fruto do Espírito trabalhando em minha vida, operando na minha vida. Agora eu sou diferente. Agora eu entendo o porquê eu sou diferente. Aí eu devo me gabar disso? Jamais, porque é uma ação promovida pelo Espírito Santo de Deus, sem da qual eu não poderia fazer nada, não poderia ter transformação. Então o modelo, o padrão da nossa identidade é o Espírito Santo que quer nos levar à semelhança de Cristo. Esse é o papel fundamental do Espírito Santo. Me enche. Uma vez, eu lembro, isso lá em 2013, meu testemunho, eu vim de uma igreja avivada, né, uma igreja tradicional, que depois seguia muito a Assembleia, na questão dos dons. Depois ela misturou os dons com o comportamento e as vestimentas batistas. Então eu vim dali, desse ambiente, e eu fui para a Igreja Batista da Paz em 2007, sem interesse algum, irmão. Fui lá de coração assim aberto e no decorrer casei com a filha do pastor, mas eu fui lá sem intenção nenhuma. Né? E por coincidência de destino eu casei com a filha do pastor.
Na verdade, eu já namorava a Rebeca desde 2005 e depois que eu fui para lá, em 2007. Aí eu me perdi. Aí eu me perdi mesmo, me perdi literalmente. O que eu estava falando? Aí, ó. Do meu testemunho. Aí um dia eu estou lá em casa, em 2014, mais ou menos, 2013, orando. Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu poder. Espírito Santo, me enche, me enche, me enche. O ungidão queria ser, né? Queria agitar. Aí eu escutei essa voz, algo dentro do meu coração. Para que você quer poder? Ô, irmão, demorou aí, vou falar para você, bastante tempo, eu não consegui responder essa pergunta. Então, às vezes, nós estamos querendo ser cheios do Espírito Santo para mostrar o nosso poder, né? A nossa intimidade como chefe, né? Nós temos a unção. E depois eu fui entender, Espírito Santo, eu preciso do Teu poder para aperfeiçoar a minha vida, porque sem Ti eu sou um pecado. E de lá para cá, o que Deus mais me mostrou foi as minhas falhas. E o quanto eu preciso do poder aperfeiçoador do Espírito Santo dentro da minha vida. Então, às vezes, nós estamos pedindo poder sem saber para que é o poder. E o principal papel da atuação do Espírito Santo é nos levar a ser idêntico a Cristo Jesus. Se Ele está cumprindo isso em você, meu querido, se sinta satisfeito. Às vezes você vai ter o dom e a capacidade de ministrar a palavra, o dom de profetizar, o dom de fazer a parte da escola, de liderança, né, ser o mestre, dom da música. Puxa, eu estou aqui, eu não faço nada. Eu não tenho dom. Ei, o maior dom já está dentro de você. O maior poder já está atuando dentro de você, te levando a ser idêntico a Cristo Jesus. Esse é o papel principal da atuação do Espírito Santo em nós. É esse poder que nós não tínhamos, porque nós somos fracos por meio da carne. Agora nós temos uma atuação do Espírito dentro de nós, para nos aperfeiçoar, para mostrar diante de Deus que nós somos semelhantes a Ele. E por causa disso, agora eu posso ter acesso a essa paternidade, a essa nova identidade, a essa transformação que ocorre dentro da minha vida. Então eu orei, e Deus me deu essa lapada, e demorou bastante tempo para eu entender por que eu precisava do Espírito Santo. Amém, meu querido? Até que horas, pastor? Agora 10h15. Pode ir? Agora vocês estão almoçando aqui, né? Então vocês estão almoçando. Amém? Eu quero só pontuar algumas coisas que a gente já leu. Então, o ponto-chave. Tudo isso aqui, meu querido, só para você ter ideia, é uma introdução daquilo que eu vou só pincelar. Agora fica mais rápido. Se você entendeu, se você não entendeu, eu explico de novo. Mas a principal agora nós não somos modelados o nosso comportamento de fora para dentro. Nós somos transformados de dentro para fora. Que nos deu agora a capacidade de obedecer às leis de Deus. E agora nós temos um novo estilo de vida, uma nova identidade por atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Você não faz mais por uma obrigação, você faz por o que tem aqui dentro de você. Amém? Amém. Então vamos lá, o ponto 1 dessa ministração, depois dessa longa introdução. Está ali em Gálatas 1, onde ele fala: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, primeiro ponto: não volte à velha vida, não volte às velhas práticas, não volte aos velhos hábitos. Eu acabei de dizer que a velha vida, a velha identidade, ela ainda tem força para nos dominar. E nós temos uma nova identidade em Cristo que está atuando dentro de nós. Então Paulo está querendo dizer: vocês voltaram à velha prática. Vocês voltaram aos velhos hábitos, depois daquilo que eu apresentei. Então o primeiro ponto é não voltar a essa velha vida, e sim se alimentar da nova vida, dessa nova identidade. E aí um subponto é: afaste-se temporariamente de pessoas que possam te levar à velha vida.
afastar temporariamente de pessoas que possam te levar a essa vida, a essa velha vida que você vivia. Não, eu vou continuar aqui com meus amigos, eles gostam de ir no barzinho, eu vou lá no barzinho também. Ah, eles gostam de ir no show ali, eu vou lá também. Ah, eles gostam de conversar sobre as meninas, eu gosto também, vou ficar lá também. Não, meu querido, é o tempo de você agora aprender a ser guiado por essa liderança do Espírito Santo. Então vai ser necessário você sair um tempo, assumir essa nova identidade, incorporar essa nova identidade, e depois você pode ir lá voltar. Hoje eu não tenho problema algum de viver com pessoas, porque eu tenho dentro de mim isso. Eu sou uma pessoa que eu nunca tomei um gole de cerveja, eu não sei nem o que é o gosto da cerveja. Mas eu não tenho problema de conviver com pessoas que estão bebendo ao meu redor, porque aquilo não me afeta. Agora, se você tem... Opa, não, vou tomar um tempo aqui, deixa eu me fortalecer nessa nova identidade, nesse novo estilo de vida, nessa atuação do Espírito Santo, para depois eu voltar aqui, de alguma forma ou outra, apresentar essa nova vida em Cristo e ganhar esses meus amigos, para eles perceberem uma mudança interna dentro de mim, uma mudança do meu comportamento, uma mudança do meu linguajar, das minhas práticas. Então, meu querido, não volte à velha vida, não volte às velhas práticas, não volte aos velhos hábitos. Segundo ponto, não queira vencer pelas tuas próprias forças. Vamos lá em Gálatas 3. Gálatas, ó insensato, versículo 1, capítulo 5, até o 5, 3, 1 ao 5. Gálatas, insensato, quem feitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem se aperfeiçoar pelos seus próprios esforços? Então não queira vencer a sua velha vida com a tua própria força. Não queira ter o mérito, não queira se gabar de si mesmo. Não ache que você pode vencer uma fraqueza que você nunca venceu. Ah não, eu suporto isso aqui. Opa, pode deixar. Ixi, isso aqui... Não, eu posso ficar aqui nesse ambiente que fica cheirando cigarro. Está tranquilo, eu vou vencer isso aqui, ó. Onde tem a bebida, pode ficar tranquilo. Onde tem as gatinhas, não, né? Eu vou continuar aqui, porque eu vou conseguir vencer. Porque depois que eu vencer, o mérito é meu. Viu como eu sou aperfeiçoado? Então não queira vencer pelas tuas próprias forças, é isso que Paulo está dizendo. Todo mérito, toda glória, todo louvor é a Ele, e por meio dEle, pela atuação dEle em nós. E essa nova identidade, ela vai ganhar força e robustez e consolidação a cada momento que eu deixar o Espírito Santo me guiar. Versículo 4, no capítulo 4. E aí nós vamos falar sobre crentes meninos. Não seja crente menino ou criança. 1 Coríntios 3 também. Mas vamos lá do 4 versículo 1 ao 3. Digo, porém, que enquanto menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado do seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Como eu já tinha dito antes, toda criança, ela é modelada o seu comportamento por meio de regras, por meio de normas. Ela quer fazer aquilo lá? Não, ela quer correr aqui. É igualzinho aqui também. Eu vi aqui, um subiu lá, ou eu não lembro a menina que estava bem aqui. Eu estava aqui assim, né? De repente ela, é como se fosse eu aqui, ela estava atrás de mim. Depois ela fez assim, ela veio assim. Eu falei, mas que coisa, você diria? Pode ficar tranquilo, eu acho que é a neta do pastor. É sempre assim, né? Lá também na paz é os netos do pastor. E eu vi os irmãos correndo aqui, segurando aqui, vai daqui, vai de lá, porque as crianças são assim, imperativas. Elas não compreendem o ambiente.
Elas querem viver e extravasar aquilo que está dentro dela, alegria, espontaneidade. Então, se a gente não coloca umas regras, umas normas, para que a criança seja modelada o seu comportamento, mesmo que ela não queira, a gente não consegue controlar o ambiente. Então, Paulo está querendo dizer isso. Quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios 3. E eu vou ler aqui nessa versão, 1 Coríntios 3. Versículo 1 ao 4. Queridos irmãos, estou lhe falando como se na vida cristã você ainda fosse apenas criancinha, que não estão seguindo ao Senhor, mas aos seus próprios desejos. Não posso lhe falar como falaria a cristãos fortes, cheios do Espírito. Olha o que ele fala aqui, ó. Cristãos fortes e cheios do Espírito. Tenho precisado nutri-los com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são crianças, são cristãos de primeira infância apenas, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Vocês de fato estão agindo como gente que não pertence absolutamente ao Senhor. Então Paulo está querendo dizer, se você ainda se comporta como a sua velha vida, você é um crente menino, criança, que faz a tua vontade e não a vontade que está dentro do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Reforça aquilo que eu falei, a velha vida, a velha identidade ainda continua lá. É nós que vamos determinar o quanto ela vai ser morta, o quanto ela vai nos controlar. Então Paulo está querendo dizer isso para mim e para você. Se vocês estão como crianças, controlados pelos seus próprios desejos, vocês são crentes fracos. Crentes fortes são aqueles que são cheios do Espírito Santo para serem guiados, liderados, aperfeiçoados por meio dele. É uma escolha minha e sua, meu filho. É um livre-arbítrio seu. Então quem está nos guiando? Quem está nos direcionando? Outro ponto de criança. Criança não sabe discernir o bem do mal. Crianças não sabem discernir bem do mal. Aí eu conto também uma outra triste testemunho. Que pela graça de Deus, eu estou aqui hoje para contar para vocês. Porque eu poderia estar faz hora, há muito tempo atrás, morto. Morávamos no bairro da Moreninha 2. Quem conhece Moreninha 2 aqui? Né? Quem morou lá já no Moreninha 2? Eu morei lá, minha infância foi lá até os 10, 11 anos. E é um conjunto de Coab, né? Um conjunto Coab. Geralmente, a varanda da frente, o telhado termina em cima do muro, né? Do muro da frente aqui. Então o muro aqui, a rua dali, né? Geralmente o telhado das Coab termina aqui, a varanda da frente termina com o telhado bem aqui, né? E nós morávamos a favor da rede, então a rede passava aqui. A rede elétrica passava aqui, aquela de tensão alta, e os 3 fiozinhos lá, e depois vinha as telefônicas embaixo. E eu lá, na minha sapiência, no meu conhecimento profundo de 8 anos de idade, 9 anos de idade, mais ou menos ali, um dia enroscou uma pandorga bem na frente da minha casa, num fio de alta tensão. E eu sabia que lá em cima do telhado do meu pai tinha uma haste de ferro, que é aquela haste de ferro que a gente usava para colocar a antena. E você lembra que ficava um lá fora e outro lá dentro. Gira aí! Você ficava girando, né? Quando você deu, para. Aí quando você passava, você voltava. Quando você parava, alguém lembra? Mãe, eu tô achando que só eu sou velho aqui. E eu sabia que lá em cima do meu telhado tinha isso. Eu falei, bom, na minha sapiência, no meu conhecimento mais profundo de elétrica, eu vou lá pegar de pandorgueiro. Eu vou lá subir em cima do telhado, vou pegar aquela haste e vou desenroscar aquela pandorga do fio de alta tensão. E lá fui eu, subi em cima do telhado, peguei a haste, e quando eu comecei a cutucar a pandorga assim, eu lembro que deu um solavanco, e eu soltei aquela haste de ferro. Aquela haste de ferro ficou presa no fio,
e em cima do telhado 366, telhado 366. E eu me assustei. Aí eu falei, cara, não vou fazer mais não. Criança não sabe discernir o bem do mal. E eu ainda fui lá, peguei aquela haste que estava encostada no fio, tirei ela e coloquei em cima do telhado e desci. O que eu quero dizer? Tem crentes que não sabem discernir o bem e o mal. Estão correndo o risco de cair no pecado, cair na transgressão, na velha vida, e mesmo assim ainda continuam lá. Porque o menino não sabe as coisas más e as coisas boas. Assim também é um crente que continua no seu velho estilo de vida, pela tua própria força. Ele anda em ambientes, anda em situações, ou entra em situações, aonde ele corre o risco de perder a sua salvação porque caiu no pecado. Então, crianças, elas não sabem discernir. Crianças são ensinadas por meio de regras e de conduta. Quer ver em Hebreus 5:11? Vamos lá, Hebreus 5:11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nesta linha, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. E vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar ensinados aos outros, ensinando os outros, mas ao invés disso, andaram para trás, a tal ponto que precisa de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um cristão bebê. Aí a análise que eu faço para mim e para você: nós estamos bebê ainda, não sabemos discernir o bem e o mal, estamos correndo risco a voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas, aos velhos vícios, aos velhos pecados, ou nós já estamos sendo fortalecidos, guiados, direcionados para esse novo estilo de vida, para essa nova identidade por meio do Espírito Santo? O que eu tenho alimentado? É a carne ou o Espírito? Qual que é a minha identidade? O que as pessoas falam de mim? Eu tenho transformação? As pessoas que estão ao meu redor sentem e percebem essa mudança, essa transformação? Ou ainda fala, pô, você vai na igreja, mas continua o mesmo? Parece que você nem mudou. É porque ainda nós estamos vivendo como crianças. Vamos lá, Gálatas 5, 6, e eu estou quase finalizando aqui. Alguém pode dar amém? Glória a Deus. Porque eu estou terminando. Ah, pastor, alguém não vai sair não, tá? Não tem problema não. Gálatas 5:16. Guiados e transformados para gerar frutos. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é ao contrário do Espírito, o Espírito é o que é ao contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem por desejo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é o que vai produzir em nós, que é o que ele chama de fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então também temos que andar pelo Espírito. Então Paulo está reforçando todo o ensinamento dele para trás. Tudo que ele estava dizendo para a igreja de Gálatas, para que ela possa ser guiada agora, não mais pela sua carne, não pelos seus desejos, não pelos teus méritos, mas agora ser guiada e transformada por meio da ação do Espírito Santo em nós, que promove esses frutos de transformação em nós. Aí aonde as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber algo novo nas nossas vidas. O sabor, que agora tem muito falado do sabor, o sabor do Evangelho, o sabor de Cristo por meio das nossas vidas. As pessoas têm que provar de nós, do bom fruto de Cristo
que está em nossas vidas. E querer e desejar isso. Amém. E por último, Gálatas 6,14, que é onde eu falei lá, quanto a mim, eu jamais me glorio, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. A nossa identidade em Cristo é baseada no mérito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa a renúncia de mim mesmo. Carregue a tua cruz, né? Carregue a tua cruz. Quer dizer, vou carregando a minha renúncia dia após dia. A cruz é a morte do velho homem. A cruz é a nossa vitória sobre o velho homem que vivíamos no pecado. A cruz é a morte do velho homem, mas ao mesmo tempo a liberação da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Todo o mérito está lá, porque a maldição foi quebrada, a incapacidade foi transformada em capacidade. Então, meu querido, quando você se sentir aperfeiçoado, não se glorie em si mesmo, se glorie na atuação do Espírito Santo de Deus. Se as pessoas começarem a te elogiar pela sua transformação, pela tua mudança, que você tenha a resposta: é Cristo em mim. Essa é a minha esperança. Essa é a minha glória. Em mim, eu só tenho fraqueza. Paulo, ele sempre se achava o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Porque Paulo entendia que a graça de Deus é que aperfeiçoava a ele na sua fraqueza. Paulo orou 3 vezes para que o espinho da carne fosse tirado. Mas Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Então, às vezes, nós vamos ainda ter um pezinho aqui, meu querido, para que a gente possa entender que é só a graça de Deus que nos leva para cá. Porque às vezes você pode se tornar tão arrogante aqui, tão prepotente aqui, assim como Paulo fala para o Gálatas. Então Cristo morreu em vão? Se você tem poder para se aperfeiçoar, para que Cristo morreu? Se você tem poder para se obedecer às leis de Deus, para que Cristo morreu? Então você é perfeito, né? Não, às vezes nós vamos estar aqui, ó, um pezinho ali beliscando. E nós podemos olhar: não, eu não posso mais voltar lá. Oh, Espírito Santo, continua trabalhando em mim, continua me aperfeiçoando. Porque eu necessito diariamente, constantemente dessa graça e desse poder que me aperfeiçoa para me viver essa nova identidade, esse novo estilo de vida, de glória em glória. Aleluia. Amém, meu querido? Todos colocam de pé para fingir que nós estamos terminando. Depois o pastor vai subir, eu não sei o que. Então, a nossa nova identidade de vida em Cristo, ela não é modelada pelo conjunto de leis, de normas, que agora ela atua dentro de nós. Que seja assim: todo dia você olhar para si mesmo e dizer: eu preciso mais e mais da atuação do Espírito Santo de Deus para me levar a essa nova identidade, a esse novo estilo de vida. Amém? Feche seus olhos e comece a orar nesse sentido. Amém?